Bom, vocês sabem que eu sou a fã de For All Mankind, né? E For All Mankind, como eu sempre digo para vocês, ela é uma especulação da exploração espacial. Eu acredito Pensei que fosse um bastante. jogo. Eu pensei que se tivesse, Não acredito que eu assisti o fosse Fallen Kite. patrocinado. Pensei que fosse um jogo. Foi Não mal, sou desculpa. patrocinada. Não vou nem falar de qual que é o stream. Ah, não vou! Gente, mas na série For All Mankind, como ela segue uma trajetória da exploração espacial que é muito próxima à que a gente está seguindo, não vou dar spoiler, vou dar só mais ou menos. Ele disse que eu posso dar. Uma das coisas que acontece lá é uma das coisas que a gente já escutou falar aqui na Terra, que é da exploração dos minerais e dos elementos presentes nos asteroides. Vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito disso? Porque na série isso acontece, inclusive é bem interessante, né? Eu comentei com você que eles colocam uma nave para poder mudar a órbita do asteroide. Isso é bem interessante. Sim, sim. Isso algo completamente em voga e discutido, né? Você tem até empresas que já foram fundadas com o objetivo de minerar asteroides. Ou seja, você lançar uma espaçonave, coletar um asteroide em alguma órbita, trazer próximo da Terra e minerar esse asteroide. Nossa, muito olhe, não olhe pra cima isso. Não, a chance de dar errado, inclusive... A chance de dar errado é gigante. Né? Inclusive, mereceu um editorial da revista Nature Astronomy, né? Uma reputada revista de astronomia, alertando, em 2019, acredito que foi esse editorial, alertando da importância dessas propostas serem sustentáveis, né? E serem responsáveis, né? Porque às vezes não... Se a gente pensar na Samarco, por exemplo, o desastre de Mariana que aconteceu no Brasil, são coisas a se levar em conta. Né? Com certeza. Não é só isso não, gente, porque uma das coisas... A gente está falando aí de impactos com relação a coisas que vêm e destrói, mas impactos financeiros também, porque imagina que hoje a gente equilibra nossas finanças baseada nas reservas que a gente tem de alguns minérios, por exemplo, o ouro. Agora, você traz o ouro de outro lugar, você desbalanceia toda a cadeia econômica do planeta. Eu ia falar isso, tipo, eu não sei em qual foi o asteroide ou qual especularam essa possibilidade. Por conta é o Psyche. Uma quantidade de... Era ouro que tinha ali? Não. Qual que era o mineral muito valioso? Tinha algum mineral muito valioso que, tipo... em quantidade abissal, muito maior do que a quantidade que existia no planeta em algumas vezes mesmo, assim. É abissal a quantidade. Tipo, o pessoal falando, não, então seria muito interessante explorar. Só que mesmo, você explorar uma coisa dessa, você cria uma abundância que faz a coisa perder valor totalmente. A única forma viável economicamente, se você pensar em trazer para a Terra, é em monopólio, né? Você vai segurar aquilo e distribuir controladamente. Sim. Manter aquele monopólio. Mas até onde eu sei, a mineração de asteroides não é pensando em trazer esses minérios para a Terra. É em disponibilizar esses minérios, fazer construções, fábricas espaciais que vão projetar as próximas espaçonaves do futuro. Essa é a grande ideia. Essa é a grande ideia. Nossa senhora, é muito... ficção científica. Não é ficção, é um caminho, é um caminho. Quem sabe 50, 80 anos é um pulo 50 histórico. anos só? Caramba, cara. Eu não diria, às vezes até menos. E se você... Tem série que já faz isso, viu? Tem uma série muito legal, The Expanse, que é uma série bem legal, que inclusive eles têm pessoas que trabalham no próximo aos cinturões de asteroides, já fazendo isso. É extremamente interessante quando a série começa a colocar isso, porque você tem que lembrar, né? 2001, Odisseia no Espaço, a gente... Talvez naquela época, quando assistiu, quando ela foi lançada, pensava, não existe, onde já se viu tudo o que acontece, e a gente está vendo uma boa parte do que aconteceu na série 2001, Odisseia no Espaço, se tornando realidade. Então, pode ser que um dia aconteça. Por conta da ISS e tal, né? Não, por conta da ISS, no caso da 2001, mas com relação à série The Expanse, e até mesmo a For All Mankind, que mostra esse lance de você capturar um asteroide, ou de você colocar um grupo de pessoas, ou um local de mineração mesmo lá em órbita, né? Então você cria um... Para falar a verdade, se você pega a administração Obama, antes do Trump, o grande objetivo dele não era a Lua, era trazer um asteroide próximo da Terra e estudar esse asteroide, né? Aí, tá vendo? Eu falei que... principal. E você pega o relatório do Conselho Nacional da Casa Branca de Ciência e Tecnologia, eu posso mandar para a Cláudia, para o César depois, ou deixar o link aí, que está lá escrito realmente que, dentre para análise, né, de defesa planetária, né, para desviar asteroide de rota de colisão com a Terra, mas tem lá um parágrafo falando que um dos interesses é trabalhar ativamente com empresas privadas para pensar na possibilidade de mineração de asteroides. Inclusive
Em 2015, os Estados Unidos foi o primeiro país a passar uma legislação que dá direito a cidadãos americanos de possuir, transportar, vender e tudo mais que você imaginar corpos celestes. Então, você pensa restos de asteroides, enfim. E várias outras nações seguiram depois. Tem Luxemburgo, outras nações que passaram legislações semelhantes. Não, mas como assim transportar? Como assim? Exatamente. Civil? É uma espaçonave que vai até lá e transporta asteroide e tenta explorar economicamente. Que isso? E isso está totalmente fora dos tratados que foram feitos na nossa, né, a respeito do uso do espaço. Que o espaço é para todos, não deveria ser posse de ninguém, mas a realidade a gente sabe que é bem diferente, né? Quem chegar lá primeiro provavelmente vai ter. Tem gente vendendo. Você não comprou seu terreno na Lua? Não comprei. Acho que só picareta tá vendendo. Só picareta. Até agora é picareta. E nem pode, viu, gente? Não pode. Saiu um filme recentemente sobre isso, não saiu? Sim. No stream que eu não vou comentar, porque não patrocina nós. Sim, como vender o terreno na Lua. E parece que isso é baseado em história real. Sim, porque assim, tem gente vendendo. Enfim, tem gente vendendo estrela, tem gente vendendo um lote em Marte. Aliás, né, tem gente mandando carro para Marte. Já não vou criticar mais quem vende pedacinho no céu. Não, tem que criticar, porque não pode, gente. Não pode, o espaço é para todos, apesar de a gente saber que nem todo mundo vai chegar no espaço. A gente espera que em algum momento a gente consiga fazer esse equilíbrio acontecer, porque politicamente é do interesse. Por exemplo, unir esses esforços, como está acontecendo com o 3 e Atlas, né? Porque não é uma missão só dos Estados Unidos, vocês ficam falando, a NASA, mas não é só a NASA, tem a ESA, tem a agência canadense. Então, tem um grupo de pesquisadores no mundo trabalhando essas missões grandes que investigam esses corpos celestes. Geralmente, não é uma missão de um país só. Então, gente, esse negócio aí de que está todo mundo escondendo, que tem mistério, não é verdade, não é fato. O que a gente tem de verdade e fato é o que a gente está conversando aqui com vocês, tá? Vocês têm que pensar que cientista é o bicho mais fofoqueiro que tem. Ele quer falar que ele soube primeiro que todo mundo. Pois é. Não, e tem uma outra coisa que é muito interessante, né? O pessoal falando que a NASA está escondendo a realidade e tal. E eu vi o Sérgio Sacani falando sobre isso, eu achei um comentário muito interessante. Que basicamente é o seguinte... O que está escrito aí? Agora fiquei curioso. Luxemburgo, sim. Luxemburgo é o país que tem maior quantidade de startup de exploração espacial. Aliás, Luxemburgo na verdade, Luxemburgo está bombando com isso, né? Entendi. Luxemburgo vive de especulação. Não vive, não. Claro que vive, não é só banco, aqui é paraíso fiscal total. É verdade, é bem rico. Eu adorei quando eu estive lá. Foi o segundo país, depois dos Estados Unidos. Mas essa que é a verdade. Depois do... Agora, só voltando ao que eu estava falando, se a NASA soubesse que o 3 Atlas, por um acaso, fosse uma nave espacial de uma civilização inteligente, eles seriam os primeiros a anunciarem, porque eles estão carecendo de grana. Sim. Eles estão carecendo de investimento. Eles estão zerados, estão vivendo um período de shutdown, onde não tem verba para a NASA. A NASA está com risco de praticamente acabar. Então, vocês não se preocupem. Se a NASA estivesse sabendo disso, eles não iam guardar esse segredo. Eles iam anunciar para tudo que é local. E nesse caso de notícias importantes que a NASA mandou nos últimos tempos, tem uma que o pessoal parou de falar agora, né? Que é quando eles identificaram algumas coisas lá em Marte que podem ser algum tipo de vida primitiva. Isso que está em análise ainda, que precisa até, né, de investimento para buscar lá as amostras que foram coletadas lá. Isso daí é o mais importante. Eu acho que é uma das notícias mais importantes recentes, né? 3 Atlas ainda vai dar bastante matéria para conversa. A gente vai ter ainda as missões que vão se aproximar para poder pegar mais dados e obter mais informações, mas infelizmente, se você sonhou que você ia encontrar uma nave alienígena e que toda aquela ficção que você está assistindo ia se tornar realidade a partir desse cometa, eu sinto te informar, não vai ser dessa vez. Você quer ficção, vai ver filme. O filme é legal. Bem legal, bem legal. E é por isso também que é importante estudar, é por isso que é importante esse canal, é por isso que a gente está levando bem a sério esse lance de trazer pessoas capacitadas para estar conversando com vocês, porque ciência e conhecimento, a gente precisa de tempo. Faz um tempão que você está estudando tudo isso, sim, né? O César. E você falou um negócio interessante, que há a possibilidade de vida, né, em outro planeta.
E o pessoal está especulando sobre esse cometa, né? Sem qualquer evidência que leve a pensar sobre isso. Mas, como você falou, em Marte a gente teve essa descoberta interessante recentemente, né? Que precisa de mais análise. E nos próximos anos a Europa Clipper deve chegar em Europa, que é a grande lua promissora no sistema solar a suportar a vida. Então, né? só vou deixar claro, é Europa-Lua. É Europa-Lua, não é um satélite que vai fazer uma trip pela Europa, é Europa-Lua. Sim, né? uma lua de Júpiter. Uma lua de Júpiter. Que é uma lua que existe a possibilidade de que tenha uma capacidade da gente se abrigar lá, né? Um corpo celeste aí que parece ter condições para que, se algum dia a gente precisar escapar aqui da Terra, né? A gente ter algum lugar onde a gente possa viver. Perfeito. Mas é um assunto... Pode falar? Não, né? Na Europa Clipper a gente não vai viver, que é muito gelado, né? Mas vamos supor que a gente conseguisse adaptar esse sistema, ela está perto de Júpiter, ela tem ali proteção do campo magnético de Júpiter, porque a posição dela é favorável, é um corpo sólido, tem chance de ter água. Então tem um monte de fatores interessantes nessa Lua, mas é óbvio que viver aqui na Terra é muito melhor, né? É óbvio que a gente tem tudo que precisa para viver, a gente precisa aprender a cuidar do que a gente tem nesse momento, né? Mas como você falou, isso já é assunto para um próximo episódio, né? Gente,